Olá, pessoal! Hoje a gente vai resolver algumas questões básicas envolvendo matemática. Vamos lá? A nossa primeira questão é uma questão envolvendo função do primeiro grau. Então, nós temos aqui um objeto está em movimento com velocidade constante. A posição desse objeto em função do tempo pode ser calculada através da expressão d é igual a 5 mais 25t, em que d representa a posição em metros e t o tempo em segundos. Para percorrer uma certa distância, o objeto gastou 65 segundos. Qual a posição desse objeto após percorrer essa distância? Vejam que a função que ele nos forneceu foi a seguinte: d é igual a 5 mais 25t. No enunciado da questão, ele diz que d é a posição em metros e t é o tempo em segundos. Então, ele quer saber qual é a distância que esse objeto gastou para percorrer 65 segundos. 65 segundos é o tempo. Então, eu quero saber a distância. Como eu quero saber a distância, então eu vou substituir o tempo que ele me deu. Distância é igual a 5 mais 25 vezes o tempo que ele forneceu foi 65 segundos. Então, distância é igual. Cuidado que nessa operação aqui, eu vou resolver primeiro a multiplicação. 5 mais 25 vezes 65 vai dar 1.625. Distância vai ser igual a 1.630 metros. No caso, nós temos aqui a alternativa D. A segunda questão é uma questão envolvendo análise combinatória. 4 colegas vão formar a diretoria do jornal da escola e precisam escolher entre eles quem ocupará os cargos de redator, secretário e tesoureiro. De quantas maneiras essa diretoria pode ser formada, considerando-se que nenhum deles deve acumular mais de um cargo? Essa questão aqui a gente pode resolver de duas maneiras diferentes. Uma seria pelo princípio fundamental de contagem. Então, a gente tem os cargos aqui de redator, nós temos um cargo de secretário e nós temos um cargo de tesoureiro. Como nós temos 4 colegas que vão disputar a essa diretoria, então a gente vai fazer as escolhas. Então, para ser o redator, eu tenho 4 alunos que podem ser escolhidos. Se um dos 4 já foram escolhidos, para ser secretário só vão sobrar 3. Então, para escolher para o secretário, eu tenho 3. Como já foi escolhido um para redator e um para secretário, só vão sobrar 2 alunos para secretário. Então, para tesoureiro, desculpa. Como eu tenho aqui a escolha de redator e secretário e tesoureiro, esse I na matemática significa multiplicação. Então, 4 vezes 3 vezes 2 é igual a 24. Então, eu tenho 24 possibilidades de fazer essa escolha. Outra maneira seria utilizar arranjo. Então, a gente tem aqui um arranjo. Por que um arranjo? Um arranjo é quando a ordem tem importância. Como eu vou escolher uma pessoa para redator, um para secretário e um para tesoureiro, então, imagine aí que eu escolhi o A para redator, um aluno B para secretário e um para tesoureiro. Se eu mudar essa ordem aí, o B redator, o C secretário e o A tesoureiro, então isso vai ser uma escolha diferente. Então, a ordem tem importância. Como a ordem tem importância, eu vou ter um arranjo de 4 alunos escolhidos 3 a 3, porque são 3 cargos. Para resolver isso aqui, a gente pode resolver da forma prática. A gente começa aqui com o número 4 e a partir do 4 a gente vai multiplicando, decrescendo, usando sempre, no caso aqui, 3 números, porque aqui eu tenho que vou escolher 3. Então, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2. Vejam que aqui eu tenho 3 números, que é exatamente esse 3 aqui. Então, arranjo de 4 tomados 3 a 3 vai ser exatamente
24. A terceira questão é uma questão que envolve probabilidade. Questão bem simples, mas é preciso um pouquinho de atenção. Em um projeto social, 500 crianças foram cadastradas para praticarem voleibol, futebol ou essas duas modalidades esportivas. Para o vôlei, foram cadastradas 200 crianças. 400 foram cadastradas para o futebol e 100 optaram pelas duas modalidades. Entre todas essas crianças, uma foi sorteada e ganhou o uniforme completo para o treino. Sabendo que a criança sorteada está cadastrada no vôlei, qual é a probabilidade de ela também estar cadastrada no futebol? Isso aqui é uma típica questão de probabilidade de condição, uma probabilidade condicional. Porque aqui, no final, ele diz assim, sabendo que a criança sorteada está cadastrada no voleibol. Então, eu vou escolher somente entre as que estão no voleibol. E qual é a probabilidade de eu escolher uma que joga voleibol, que também está no futebol? A gente pode utilizar aqui a teoria dos conjuntos. Então, eu tenho dois conjuntos aqui, ó. Eu tenho o conjunto do voleibol e aqui eu tenho o conjunto do futebol. Para preencher isso aqui, esse diagrama, então a gente começa aqui pelo centro, que são quem faz as duas modalidades. Então, aqui nós temos que 100 optaram pelas duas modalidades. Então, eu vou colocar 100 aqui. E agora eu vou, 200 crianças optaram pelo vôlei. Como aqui eu já tenho 100, então eu tenho 200 menos 100. Então, eu vou ter que colocar aqui apenas 100. Dessa maneira, vejam que voleibol tem 200 crianças. A mesma coisa a gente faz com o futebol. Então, a gente tem 400 que estão cadastradas no futebol. Então, eu tenho aqui, ó, 400 menos as 100 que já está ali no meio. Então, eu tenho aqui 300 crianças. Quando eu somar isso aqui tudo, eu vou ter exatamente as 500 crianças. Então, a probabilidade vai ser o meu evento dividido pelo espaço. O que é o evento? O evento é o que eu quero que aconteça. O que é que eu quero que aconteça? Que seja sorteada uma criança que está cadastrada que está cadastrada no futebol, mas que joga voleibol. Então, aqui eu tenho, ó, 100 crianças que está cadastrada no voleibol, mas que também está no futebol. Então, a minha probabilidade vai ser 100 sobre o meu espaço. O espaço são todas as possibilidades, mas como ele diz que a criança tem que estar cadastrada no vôlei, vejam aqui, ó, no vôlei eu tenho exatamente 200 crianças. Então, 100 sobre 200, eu vou simplificar isso aqui por 100. Probabilidade vai ser igual a 1 meio. Então, temos a alternativa D. Questão 4. É uma questão que já envolve a função de segundo grau. Diz o seguinte: a variação da temperatura de uma cidade durante um dia de inverno foi registrada por um instituto meteorológico. As temperaturas T em graus Celsius, registradas em função da hora H, de 7 às 15 horas nesse dia, podem ser encontradas através da função T em função de H é igual a H ao quadrado menos 22H mais 85. Nesse dia, qual foi a temperatura mínima registrada nessa cidade? Como a gente tem aqui uma função de segundo grau, que é representada T em função de H é igual a H ao quadrado menos 22H mais 85. Veja que é uma função de segundo grau, por quê? Porque o maior expoente aqui é 2. Então, nessa função de segundo grau, este T vai representar Y e este H vai representar o X.
Então, aqui, como eu tenho uma função em que o valor de A é quem está junto do x, então aqui eu tenho A igual a 1. Quando o valor de A é positivo, a concavidade da minha parábola ela vai ficar voltada para cima. Então, como ele quer a temperatura mínima é exatamente a temperatura que vai ficar mais baixa. Então, seria esse pontinho aqui embaixo. E para a gente encontrar este ponto aqui, eu vou precisar de dois números. Um número para x e um número para y. Então, como ele quer o valor mais baixo, eu estou querendo saber qual é a temperatura mínima. Temperatura está no lugar de H. Então, se está no lugar de H, eu vou procurar o y do vértice. Para encontrar o y do vértice, vocês devem lembrar da fórmula menos delta sobre 4A. Então, procurando delta, lembrando que aqui em cima eu vou encontrar os valores de A. A vai ser 1, que está acompanhado de H ao quadrado. B é quem está acompanhado de H menos 22. E C é quem está sozinho, é termo independente, 85. Então, para a gente resolver o y do vértice, a gente precisa primeiro achar a delta. B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser igual. Meu B é menos 22 ao quadrado. Menos 4, o A vale 1 e o C vale 85. Delta vai ser igual. Menos 22 ao quadrado dá 484. E 4 vezes 85 vai dar 340. Delta vai ser igual. 484 menos 340 vai dar 144. Agora, a gente pode procurar o y do vértice, que vai ser o ponto mais baixo. Então, y do vértice vai ser menos delta, que a gente achou, então, menos 144 sobre 4, o valor de A é 1. Y do vértice vai ser igual a menos 144 dividido por 4. 144 negativo dividido por 4 vai dar igual a menos 36 graus Celsius. Então, a menor temperatura vai ser a letra E, menos 36 graus Celsius. Já a questão 5 é uma questão que envolve área de figuras planas e diz o seguinte: o desenho abaixo representa a vista superior de um palco montado para um show na praia. A forma desse palco é composta por um trapézio e um semicírculo justapostos. Dados, π é igual a 3,1. A medida da área destinada a esse palco em metros quadrados é igual a... Por se tratar de duas figuras diferentes, a gente vai calcular a área de cada uma e depois a gente soma o valor dessas áreas. Então, vocês estão vendo aí que nós temos um semicírculo. Esse semicírculo, o diâmetro dele é 6, então significa dizer que a metade dele é exatamente 3 metros. Então, 3 metros vai ser o raio desse círculo. Para a gente calcular a área de um semicírculo, nós utilizamos a fórmula da área do círculo, que é πr ao quadrado. Como a gente só quer a metade dele, nós vamos dividir isso aqui por 2. Então, a área vai ser igual. Π, ele pede para usar 3,1. O raio, nós vimos que é 3 ao quadrado. Primeiro, dividido por 2. Desculpa aí. Primeiro, nós vamos fazer a potenciação. Então, a área é igual a 3,1 vezes 9, dividido por 2. A área vai ser igual a 3,1 vezes 9, vai dar 27,9, dividido por 2. A área vai ser 13,95.
Então, a área do semicírculo nós já temos. E agora vamos procurar a área do trapézio. A fórmula da área do trapézio é a seguinte: base maior mais base menor vezes a altura, isso tudo dividido por 2. Veja que o trapézio está viradinho. Aqui, esse 8 metros aqui, ó, vai ser a nossa base maior. Esses 6 metros aqui, que é o tamanho daqui para cá, vai ser a nossa base menor. E o 8 lá em cima vai ser a altura desse trapézio. Então, é só substituirmos. Então, a área vai ser igual, a base maior é 8, base menor 6, vezes a altura, que é 8, dividido por 2. A área vai ser igual 8 mais 6, 14, vezes 8, dividido por 2. Eu gosto muito de simplificar logo, por exemplo, 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 8, 56. Se você não gostar de fazer simplificação, então faça a conta toda. Mas simplificação ajuda demais a gente a resolver determinadas questões, porque os números vão ficando menores e isso facilita muito a vida da gente. 14 vezes 8 vai dar 112, dividido por 2, que vai dar exatamente a 56. Lembra que ele pediu a área destinada a esse palco. Esse palco tem um semicírculo e um trapézio. Então, a nossa área total vai ser a área do semicírculo, que é 13,95, mais a área do trapézio, que é 56. Somando isso aqui tudo, a nossa área total vai ser exatamente de 69,95 metros quadrados. Então, nós temos aí a alternativa C. Já a questão 6 é uma questão que envolve volume de figuras. No caso, vocês veem aí embaixo que a gente tem um cilindro. Então, a questão diz o seguinte: um fabricante de sabão em pó decidiu remodelar a embalagem do seu produto, criando um novo padrão com o formato de um cilindro reto. A figura abaixo representa uma nova embalagem com as suas medidas internas indicadas. A quantidade máxima aproximada de sabão em pó em centímetros cúbicos que essa embalagem comporta é. Como ele quer a quantidade em centímetros cúbicos é o volume. E para a gente encontrar o volume de um cilindro, a fórmula é volume é igual à área da base vezes a altura desse cilindro. Como o cilindro tem uma base circular, nós vamos calcular a área do círculo e a fórmula da área do círculo é πr² vezes a altura. Então, aqui nós temos o volume do cilindro. Π, ele pede para usar 3,14. O raio, vejam aqui, ó, nós temos 10. O raio é a metade do diâmetro. Então, a metade de 10 é 5 centímetros. Então, o meu raio vai ser 5. 3,14 vezes 5 ao quadrado, vezes a altura, que é de 15. Então, o volume vai ser 3,14, fazer primeiro a potenciação, 5 ao quadrado é 25, e 25 vezes 15. Agora, nós podemos multiplicar tudo isso. Multiplicando tudo isso, vai dar 1.177,5 centímetros cúbicos. Vejam que eu multiplico 3 unidades, então todas as unidades são em centímetros. Centímetro, 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 por isso centímetro cúbico. A questão 7 é uma questão envolvendo porcentagem. Cláudio comprou um videogame como presente de aniversário para o seu filho. Sabe-se que, com desconto de 12%, o valor pago por esse videogame foi de R$ 968. Assim, é correto afirmar que o valor desse videogame em reais, sem o desconto, era de. Então, esse valor que ele dá aí é o valor que já tem um desconto de 12%. Então, quando a gente vai comprar alguma coisa, o valor total, o total
é sempre 100%. Como ele teve um desconto de 12%, então nós temos 100% menos 12% é igual a 88%. Ou seja, aquele valor em dinheiro, ele corresponde a 88%. Então, 88% corresponde a 968. E como ele quer quanto era o produto antes do desconto, então, quanto era o produto antes do desconto? 100%. Isso corresponde a quê? A X. Então, nós temos aqui uma regrinha de 3. E aí, a gente multiplica cruzado isso aqui, ó. Então, 88 vezes X, 88x é igual a 100 vezes 968, 968, e coloca os dois zeros de 100. Então, x é igual, 88 está multiplicando, ele passa para cá, dividindo. Então, 96.800 dividido por 88. Dividindo esse valor, nós temos exatamente R$ 1.100. Então, o valor do objeto antes do desconto era de exatamente R$ 1.100. A oitava questão é uma questão envolvendo função do primeiro grau, ou também pode ser chamada de equação da reta. Qual é a equação do gráfico da função do primeiro grau representado abaixo? Então, a partir deste gráfico que está abaixo, a gente tem que determinar a função. Então, a gente primeiro vai ter que tirar os pontos do gráfico. E nós temos aí marcado 2 pontos. Aqui nós temos um ponto e aqui nós temos outro ponto. Então, esse ponto aqui foi utilizado para marcar esse ponto aqui. Nós precisamos dos números 0 de x e 4 de y. Para marcar esse ponto aqui, nós precisamos dos números 2 de x e 0 de y. Então, a gente pode resolver isso aqui utilizando o sistema do primeiro grau, ou a gente pode utilizar também determinante. Eu acho bem prático o cálculo do determinante. Então, a gente tem uma formulazinha, e a nossa formulazinha é x, y e 1, xa, ya e 1, xb, yb e 1. Então, o cálculo desse determinante é igual a 0. Então, a gente tirou os 2 pontos aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, xa, ya. E aqui eu tenho xb, yb. É só substituir e calcular. X, y e 1. Os valores para A são 0, 4, repete o 1. Os valores para B são 2, 0 e repete o 1. Então, para calcular este determinante aqui, a regra diz que nós temos que repetir as 2 primeiras colunas ali do lado direito. Então, eu tenho x, 0 e 2, e y, 4 e 0. Agora, nós multiplicamos as diagonais. Então, diagonal principal, nós temos aqui, ó, x vezes 4 vezes 1. X vezes 4 vezes 1 vai dar 4x. A próxima diagonal, y vezes 1 vezes 2. Então, vai dar 2y. E a próxima diagonal, 1 vezes 0 vezes 0 vezes 0, vai dar exatamente 0. Agora, nós vamos para a diagonal secundária. 1 vezes 4 vezes 2, que vai dar 8. Próxima diagonal, x vezes 1 vezes 0 é igual a 0. Então, apareceu 0 na multiplicação, o resultado é 0. A próxima diagonal, y vezes 0 vezes 1, também vai ser 0. Esses 3 primeiros valores aqui, a gente tem que trocar o sinal. Tem que lembrar disso. Trocar sinal. Então, nós temos aqui, ó, menos 8. Não vou escrever 0 porque não vai ter alteração. E os outros eu repito do jeito que está. Então, mais 4x mais 2y é igual a 0. Essa é a nossa equação da reta, mas se a gente olhar
ou a nossa função do primeiro grau, mas a gente não acha a resposta ainda. A gente vê que o y está isolado. Mas antes de isolar o y, a gente pode simplificar a equação. Ou seja, observem que todos os números dá para dividir por 2. Menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4. 4x dividido por 2 vai dar 2x. E 2y dividido por 2 vai dar y. Isso é igual a zero. E agora a gente isola o y. Y é igual. O menos 4 fica 4 e o 2x fica menos 2x. Observem que essa ordem aqui ela está diferente lá em cima, então é só a gente organizar. Y é igual a menos 2x mais 4, que é a nossa alternativa C.